lá, né? Fala, meu povo! Tá começando mais um podcast Sou Lagoa, podcast oficial aí de Lagoa Santa. Meu nome é Juan Rodrigues. Primeiro, eu gostaria de expressar minha gratidão, meus agradecimentos para a mesa diretora, para o presidente Bruno Braga, para a vereadora Aline, para a vereadora Lavina, segundo secretária, por voltar com esse projeto tão legal. E assim, gostaria de falar sobre os dados da nossa primeira temporada. Foram mais de 40 horas aí de conversa, de bate-papo, conversamos com os vereadores da casa, conversamos com o prefeito, com os representantes do executivo, com diversas personalidades de Lagoa Santa. E assim, hoje a gente tem um podcast especial, um podcast temático. A gente vai conversar aqui com mulheres, representando esse mês de março, que aqui na Câmara é o mês das mulheres. E eu vou sair e vou chamar duas jornalistas da minha equipe, que elas vão conduzir esse bate-papo aqui. E até a próxima. Tchau, tchau. Muito boa tarde, gente. Tudo bem? Gostaria de cumprimentar aqui a nossa mesa. Primeiramente, cumprimentar a todos os nossos ouvintes, amigos de Lagoa Santa. Hoje vai ser um podcast inteiramente feminino. Aí, para a gente, é o primeiro, né, de muitos, a gente espera assim. E é válido também para a gente, também como jornalista, eu, jornalista Marley Borges, não foi apresentada. Gabriela Araújo também, jornalista formanda pela UFMG, maravilhosa. E estamos aqui recebendo as nossas duas maravilhosas vereadoras, referência, né, para nós, mulheres de nossa cidade. Aline Aires, farmacêutica, referência na nossa cidade de Fortaleza, sinônimo de mulher forte, por muito tempo aí na política como a única mulher. E agora nós recebemos a nossa grande referência, a professora Lavínia, também maravilhosa. E estamos recebendo aqui, eu acredito que é a primeira delegada que a Lagoa Santa recebe, se eu não estiver errada, né? Apesar da carinha de criança, mas é uma grande delegada. E eu gostaria já de começar pedindo para que as nossas convidadas se apresentassem, né? Falassem um pouquinho dos seus currículos e para os nossos ouvintes. Infelizmente, a vereadora Sabrina não pôde estar presente, mas ela está presente aqui de outra forma, com certeza. É verdade. Pode começar, Lavínia? Ou vamos deixar... Exatamente. Então, vamos lá, né? Gente, boa tarde a todos, né? A todos os funcionários que aqui estão, a toda a Câmara que está no nosso entorno, né? Aqui, de máscara. Pode puxar mais um pouquinho o microfone. A delegada, obrigada pela presença. Lavínia, minha companheira agora, né? Que tem sido, assim, bem coerente como mulher e bem ativa, né? Que a gente, foram anos que eu passei sozinha, eu queria ser muito para frente, mas eu não tinha muito, não, porque a gente puxar uma carroça desse tamanho de problema que tem na Câmara, com apenas uma mulher, tinha que ser mais mesmo, para poder repartir as responsabilidades, né? Então, gente, eu sou de Lagoa Santa, nasci na mesma casa que eu moro até hoje, nasci entre 6 homens e eu. Então, eu sei muito bem o que eu passei na época de pequena, de nova, de adolescência. E hoje eu vejo essa reviravolta na vida de uma mulher em si, né? Porque teve hoje nós temos uma outra visão do que é ser uma mulher. Antigamente, as filhas mulheres já tinham uma visão diferente, a gente tinha que ser muito recatada, a gente tinha que ser muito obediente mesmo, e apesar de eu não ter sofrido essas ameaças, que graças a Deus eu tive uma educação muito boa, meu pai, ele era um homem que era muito direito, apesar de muito severo,
mas ele sempre exigiu muito respeito com a minha pessoa. Então, eu fico vendo assim, né? A gente tinha uma vida muito tolhida, tipo assim, você não pode ir porque você é mulher. Você não pode subir aí porque você não é mulher. Por exemplo, a gente tinha tem um quintal imenso, aí eu lembro da minha mãe, você não vai subir aí não, mulher não sobe em árvore não. Entendeu? A gente aprendeu isso quando era menino, a gente passou por isso. Claro que a gente venceu, que a gente mudou o pensamento. Eu não tenho filha mulher, eu só tenho filhos homens, né? Mas eu prezo que eles respeitem a mulher. E eu tenho um respeito muito grande pelas mulheres e respeito qualquer vereador aqui. Eles falam que eu sou meio bruta, não sei o quê, mas não é não. Isso é porque realmente eu aprendi com a vida a ser assim. Se eu não fosse assim, eu ia sofrer muito. Eu tinha que ter meus atrevimentos para poder impor, né? Por exemplo, a mulher, gente, a coisa que eu mais sinto na mulher, para a mulher, mesmo a discriminação, né? Por exemplo, vejo, eu às vezes estou com um casal, com 2, 3 filhos e tal, e quando a mulher manifesta qualquer coisa, tem marido que já olha para ela como quem diz, cala a boca. Né? Eu acho que aí começa realmente o sofrimento da mulher. O sofrimento começa aí, tanto dentro de casa como na vida de casado. Você está intrometendo onde não deve, você não... E até hoje, em 2022, nós ainda temos esse comportamento. Isso, para mim, é a maior violência que tem, que é uma violência silenciosa, que se a gente não for prestar muita atenção, a gente não percebe, né? Igual eu vejo, mas isso é geral, doutor, é geral, praticamente geral, né? Seu pai senta na cabeceira da mesa. Ele é servido primeiro, né? Isso aí, eu acho que já vem, a violência já vem aí, entendeu? Aí outra coisa, ela não pode falar, ter uma voz ativa maior, ela nunca, a mulher de uns anos, eu não tenho esse problema não. Eu não posso falar não mesmo, porque é muito difícil me segurar. Você tem visto aí, não é fácil me segurar não. Eu vejo assim, que tem marido que chega em casa, a mulher corre para dentro do quarto, para dentro de casa. Ela não tem o direito de dizer que não teve tempo de fazer isso. Ela não tem o direito, e aí começa, né? Normalmente, eu não sei, quem pode dar maior informação para a gente é a delegada, mas normalmente as brigas de casal começam assim, ela não me obedeceu. Ela não me obedeceu, aqui quem manda sou eu. Então, eu como mulher aqui na Câmara, não tem esse negócio de que eles mandam, mas eu também mando. Eu também tenho minha posição. E não adianta mandar eu silenciar não, que eu não vou não. Acho até que eu falo demais quando eu começo a falar. Eu procuro ser coerente, mas eu sinto isso muito, porque as filhas já vêm, se tem um casal de menino, por exemplo, um menino e um menino, o menino tem ação sobre a menina. Ele repreende a menina. E aí é que eu acho que o que nós temos que chegar na consciência, levar nas escolas, é isso aí. Porque a convivência em casa, né, a falta de respeito pela filha ou pela criança, que ainda existe, apesar de ter melhorado muito, ainda existe. Tá? Então, eu estou aqui na Câmara, como disse, para o que der e vier. Pode conversar comigo qualquer coisa, eu não tenho esse negócio de que não pode conversar comigo sobre isso, sobre aquilo. Não, comigo pode chegar e falar o que for, que eu vou ficar feliz, eu tenho que ajudar. Eu sou mulher, mas eu quero ser tratada como mulher igual, com as condições iguais. Nós aqui não temos, né? E até que agora está bom, né? Porque já teve uma época que os funcionários de uma Câmara, disse assim, se tinha 50 funcionários, 40 era homem, e agora já até inverteu, né? A gente está até vendo que teve uma invertida muito grande nisso aí. Agora, a violência, gente, é uma coisa muito triste. É uma coisa assim
Eu não sei como que a gente faz, sabe? Para poder chegar na cabeça das mulheres que elas não podem deixar a primeira vez. Porque tudo que acontece a primeira vez vai acontecer o resto. Se você não tomar providência, não é assim? Vocês não têm? Então, muito obrigada pelo convite, Lavina, muito obrigada pela presença, delegada, as duas jornalistas, que façam um bom trabalho, que nós estamos precisando disso. E que esse mês da mulher não seja o mês de março, seja os meses todos do ano, e que a gente possa fazer uma diferença, como não sobrepujando os homens, mas uma diferença na postura e que a gente tenha, compareça em tudo, apareça em tudo e seja respeitada por tudo. Belíssimas palavras, né, da nossa vereadora Aline, uma perfeita representatividade feminina aqui para nós. Vamos passar agora a palavra para a delegada doutora Denise. A senhora pode se apresentar e falar um pouquinho do seu trabalho. Bem, boa tarde a todas. Um prazer estar aqui. Boa tarde a todos os servidores da Câmara, os ouvintes. E estou delegada aqui em Lagoa Santa há 6 meses, mas já sou delegada de polícia há 20 anos. Eu entrei para os quadros, né, da Polícia Civil no ano de 2002, quando eram raríssimas as mulheres como delegada de polícia. Então, assim, eu achava maravilhoso, eu me sentia quando eu chegava nos locais e via, gente, eu sou mulher e eu estou aqui. Nem acreditava. E eu cheguei até a contar essa história, né, outras vezes, que às vezes eu ficava triste, que eu estava lá na delegacia de polícia, chegava pessoas, né, inclusive mulheres, procurando pelo delegado, porque realmente as mulheres eram figuras raras na polícia, né? E eu falava assim, serve eu? Só tem eu aqui. Então, isso é muito bacana, porque você vê, você é espelho para outras mulheres. Quantas mulheres já chegaram para mim e falavam assim, nossa, eu quero tanto ser delegada de polícia, que legal que a senhora conseguiu chegar, né? Hoje é delegada de polícia. Então, assim, eu fico feliz com crianças, meninas, né? Porque a gente pode estar aonde a gente quer estar. Então, nessa parte, eu acho que a educação é muito importante, porque meus pais me educaram, a mim e as minhas irmãs, dessa forma. Vão estudar e vocês podem ser o que vocês quiserem. Então, eu acho que a educação ela é fundamental, principalmente nessa questão da violência doméstica. Que eu creio que as escolas, né, eu não sei se aqui em Lagoa Santa tem esse tipo de projeto e tudo, mas seria interessante já começar a ter esse tipo de matéria, né, ou de assunto dentro das salas de aula, a questão da violência doméstica e familiar, né, tanto envolvendo mulheres adultas quanto as mulheres, crianças, porque aqui em Lagoa Santa a gente vê que o índice de violência infantil ele é alto. Inclusive, ele tem me assustado. Eu não imaginava que o índice de criminalidade aqui, criança vítima, seria tão alto. É bem alto, né? Então, eu acho que seria importante já ter esse tipo de assunto dentro das escolas. Porque não é regra, tá? Não é regra. Mas essas meninas que são vítimas de violência hoje, quando crianças, elas vão continuar sendo vítimas de violência quando adultas, porque elas vão achar que aquilo é natural, né? Então, eu acho que a educação aí tem um papel fundamental nas escolas, a parte de conscientização, né, das mulheres, para elas terem consciência, né, dos direitos que elas têm, do que prevê a Lei Maria da Penha. A maioria das mulheres não sabe o que está escrito na lei. Será por quê? Às vezes, até falta de interesse, né? Muitas das vezes, falta de interesse. Porque as mulheres ainda, elas não se conscientizaram, a maioria, não posso generalizar, né? Aqui nós vemos exceções, né? Do papel que elas têm na sociedade. Exatamente. Então, assim, se tivesse essa conscientização, talvez hoje o meu índice de inquérito lá na delegacia seria até maior do que é hoje, porque é alto também. Lagoa Santa, a gente está
no ranking, eu creio aí acho que é o 8º lugar que nós estamos no índice de violência doméstica e familiar. Então, onde que está esse problema? Nós estamos numa sociedade machista? Está faltando educação? Está faltando ação da polícia? Está faltando maior conscientização das mulheres? A gente tem que detectar onde está esse problema. Porque uma cidade com, vamos colocar aí, 70 mil, 80 mil habitantes, né, com um índice de criminalidade desse, olha só para vocês terem ideia, a gente faz lá na delegacia as medidas protetivas de urgência, que é o primeiro documento, a primeira providência que a gente toma para proteger a mulher na delegacia. Ela vai lá e pede as medidas protetivas. Por mês, a delegacia funciona o quê? 25 dias, mais ou menos, no mês, né? Tem uns finais de semana aí, vamos colocar aí 23 dias, por aí, 22 dias. Eu faço cerca de, pelo menos, uma medida protetiva por dia. No fim do mês, são quase 20 medidas protetivas mensais. É muita coisa para uma cidade desse tamanho, né? Então, são duas coisas, pontos críticos que eu vejo aqui. A violência doméstica e familiar e a violência infantil. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar isso. Eu acho que esses debates aqui são muito importantes, né, porque são a partir deles que surgem ideias, que a gente fomenta a participação de outras mulheres, né. Eu acho que a partir disso aqui é uma sementinha que é importante acontecer. Então, eu fico feliz com o convite e espero participar mais vezes. Eu já estou me convidando. Já está convidada. Agora, pode falar com a gente, Lavínia, um pouco se apresente, né, para os nossos ouvintes. Dispensa a apresentação, Dispensa, né, gente? Mas vai que ainda tem uma almazinha em Lagoa Santa que não a conheça. Boa tarde, né, a todas. É um prazer, né, estar aqui com a Aline, com a delegada, a doutora Denise, que eu conheci tem pouco tempo, mas a gente já está, né, indo, estreitando os laços o máximo que pode. Boa tarde para as duas jornalistas. É muito bom hoje acho que ele copiou da gente, né? Plenária 100% feminina, agora podcast 100% feminina. Esse trem está dando certo. Está inspirando. Boa tarde ao público, né, que nos acompanha aí pela rede social, aos servidores da casa, à vereadora Sabrina, né, que não está aqui presente hoje, que a gente tem sempre que reforçar essa questão de ter três vereadoras. Acho que a gente precisa sempre estar alinhado nesse sentido aí, de aumentar, ampliar o leque das vereadoras, mas de alinhar esse trabalho, né, das três que já estão aqui na casa. Aos demais vereadores da Câmara, ao presidente Bruno Braga, né, que eu acredito assim, a liberdade desse espaço, a importância da comunhão, né, desse trabalho em parceria com os demais vereadores, a gente não conseguiria, né, ter esse respeito e dar andamento nas nossas propostas se não tiver essa união e esse respeito que até então não é favor, mas que tem acontecido. Vale ressaltar isso, né? Não sei se eu olho para lá, se é assim mesmo. Meu nome é Lavínia, né? Todo mundo já conhece. Eu sou de Conceição do Mato Dentro, moro em Lagoa Santa desde 95. Vocês falaram da questão aqui da importância da educação. Eu mudei com o objetivo de estudar. Eu fiz o magistério na minha cidade, mas meu sonho era ter um curso superior. Então, eu mudei para cá, passei no vestibular, mudei para Lagoa Santa. E na época não tinha, né, como a gente ainda tem essa carência da questão das faculdades aqui, eu estudei em Sete Lagoas. Então, eu ia todos os dias, né, trabalhava manhã e tarde e noite, faculdade, né, para poder ter meu curso. Então, eu sou formada em Ciências Físicas e Biológicas, tenho pós-graduação em Gestão Educacional e tenho uma vida aí de dedicação para a educação, né? Então, logo quando eu formei, eu já fui para a sala de aula lá em Conceição. Aqui, eu sou efetiva, né, sempre acabo ressaltando na rede municipal, como professora de 1º ao 5º, na Escola Clodomira, professora de Ciências na Escola Doutor Lunde e atualmente afastada, né, desses 2 cargos para exercer o mandato de vereadora. Desde o ano, eu candidatei, né, a gente contar um pouquinho dessa história, né, da candidatura de 2016, a primeira vez que eu participei do processo de eleição. Eu não... Sempre envolvida aí nos processos do sindicato, né, de AC Largo, movimentos sociais, mas nunca tinha atinado para a questão da política, porque parece que está sempre uma coisa tão distante da gente, mesmo a gente estando aí
no dia a dia, atuando enquanto, né, atores aí da política, mas não na ideia de ocupar uma cadeira, né, enquanto vereadora. Mas, como eu já fui diretora de 2 escolas grandes, e lá na Escola Herculano, no bairro Aeronautas, me deu uma vontade de ir num outro lugar. Sabe? Assim, quando você fica trabalhando com a legislação, trabalhando dentro de um espaço que é um espaço que tem recurso, mas que você sente assim, não, gente, acho que eu tenho que ir num outro lugar, porque aqui eu já fiz o que eu tinha que fazer. Porque eu gosto sempre de fazer essa referência, porque o bairro Aeronautas ainda continua um bairro que tem um índice de violência, né, doméstica alto, é um bairro que ainda necessita de uma atenção especial do governo, como a gente tem outros bairros também. Mas eu trabalhei lá 10 anos, manhã e tarde, então assim, eu tive e ficar ali nesse espaço, enquanto diretora de uma escola, enquanto professora de pré-escola, professora de 6º ao 9º, a gente escuta muita coisa. A gente recebe muitas mães, a gente recebe muita mulher que vai à escola, né, pedindo um auxílio, pedindo uma orientação, e às vezes a gente não tem como, né, a gente ainda não tem capacidade. Então, a importância desses espaços, do que você falou, da educação está com esse olhar mais ampliado, né, do papel dela na formação das pessoas, das crianças, das meninas e da comunidade que está ali em torno, para que ela saiba realmente quais são os seus direitos. Então, lá no Herculano, eu falei, aqui para mim não dá mais, eu preciso ir num outro lugar, porque, às vezes, tem questões que acontecem, você faz uma festa junina para conseguir material, sabe, assim, coisas que, assim, não, esse recurso tem que estar num outro lugar. Como que funciona? E eu fiquei conselheira municipal do Direito da Criança e do Adolescente durante 5 anos. Então, no Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, e até por entender que a escola de 6º ao 9º, né, quando você está com os adolescentes que estão aí à flor da pele, com todos os hormônios, né, com todos os problemas que vão surgindo, e ficar no conselho, né, com Sônia Kotoski, com Nancy Alves, né, que Janice Salomão, que já tinha uma experiência na questão da política pública, né, para crianças, para meninos e meninas, e aí eu fui ampliando meu leque nesse entendimento. Eu me lembro muito bem da questão de questões orçamentárias. Quando eu peguei a peça orçamentária, na primeira vez, para ver que estava vindo para a Câmara, e olhando assim, geralmente, o que é de recurso que vai para a educação, qual o recurso que vai para a festa de agosto, quanto de recurso que vai para a saúde. Então, esses detalhes que a gente vive no mundo, às vezes, que parece que está muito distante, mas nós, mulheres, temos que estar atentas, porque isso reflete diretamente no tipo de política pública, do tipo de educação, na qualidade da educação, na qualidade do serviço que vai ser ofertado no dia a dia. Então, eu vejo que a educação, o meu caminho na educação foi me fazendo chegar aqui. A Aline, né, estava aí há 12 anos como a única vereadora, e aí foi um ano que nós tivemos muitas mulheres participando do processo. Então, na época, nós estávamos assim, nossa, vai entrar mais mulher, né? Dessa vez vai entrar mais mulheres. E assim, aí, porque isso precisa de um amadurecimento da comunidade, de entender que a mulher pode estar nesse espaço aqui da Câmara. Que as mulheres, e das mulheres também, de participar do processo e não participar de fantoche. Não participar só para poder preencher aquele espaço ali que está na legislação, que tem que ter 30% de mulheres nos partidos. E aí isso foi, para mim, importante, esse amadurecimento de uma campanha para outra, sabe? De falar, eu vou filiar nesse partido, sim, porque eu não quero fazer papel, eu não quero participar do processo só para contribuir, eu quero participar, mas eu quero ter chance de ocupar uma cadeira. Então, assim, a gente precisa ainda caminhar nessa questão da legislação, porque você tem cota, 30% tem que participar das mulheres, mas para ocupar essa cadeira aqui não tem. Então, em 2016, eu fiquei no 2º lugar, né, como mulher mais votada, e em 2020, por ampliar esse leque, né, de entendimento, de conhecimento desse processo da política, eu aí consegui mais uma cadeira, né, e aí a Sabrina entrou também. Então, eu fico muito feliz, né, de poder participar. Eu sou de uma família de 13 filhos, são 8 mulheres, então cresci num ambiente com muitas mulheres, né, com uma mãe que é dessa época, né, de dar tudo passadinho, da roupa dobrada, né, do marido chegar à noite e receber na porta do banheiro a calça passada com a blusa, né, de sentar e receber o jantar na mesa, né, assim, aquela figura de uma mulher que está ali para servir. Né? E a gente tem que ter um cuidado muito grande nos espaços que a gente ocupa, para a gente também não ficar nesse papel de ficar servindo, porque a gente traz isso muito, né, dessa criação que a gente teve.
Nós somos, atualmente, a gente sabe que a mulher que fica no final com esse papel do cuidar é nosso, entre aspas, né, pela estatística e pelo que acontece, né, que a gente visualiza, e durante a pandemia isso ficou mais claro, né? Durante a pandemia isso ficou bem claro, que a mulher ainda fica nesse espaço do cuidar. Então, você tem uma família, quando a pessoa adoece, quem está lá na ponta para acompanhar ainda é a mulher. O homem consegue sair, fazer suas ações fora de área, mas adoecer uma pessoa na família, quem fica? Ou ela larga o emprego, as mulheres que largaram, as mulheres que ficaram sobrecarregadas, né, fazendo as atividades do trabalho, home office, e ainda com as ações, com as atividades diárias, né, de dentro de casa. Então, poder estar aqui hoje, no podcast, né, como uma delegada dentro do município de Lagoa Santa, que está com esse leque tão aberto, com o conhecimento tão ampliado, e lá dentro, né, que acho que ela vai falar para a gente aí, quais são as pastas direto que ela está atendendo, de atendimento. É importante ela, porque o podcast, a atração especial é você, né? É fato que é necessário que a gente vai apresentar, mas é importante que ela relate para a gente quais são as pastas que ela realmente está trabalhando, né? Qual que é a atuação, da área de atuação, e como que você visualiza isso. Acho que comparar um município com outro não é bacana, mas é importante, né, dar para a gente esse leque de sugestões, como que o município de Lagoa Santa pode fazer para ir caminhando, né, para a gente indo aos poucos, ampliando o leque do espaço das mulheres na política, mas principalmente na questão dos direitos, né, que a mulher possa ter consciência dos seus direitos, né, que ela possa, e não só ela ter importância, ter conhecimento dos direitos, mas como a comunidade como um todo. Quando a gente está na luta por nossos direitos, não é porque a gente está querendo ser melhor do que os homens, nós estamos lutando pela igualdade. Então, ontem, né, vários momentos aqui que eu conversei com alguns servidores da casa, a importância dessa fala, do homem entender que a gente quer caminhar de mãos dadas. Nós não estamos aqui numa disputa 24 horas, disputando o lugar do homem, nós estamos disputando um lugar que é nosso por direito. Né? É nosso por direito. E a gente tem que estar com essa consciência. Nós não estamos disputando o lugar de ninguém. Nós estamos disputando ocupar um espaço que é nosso. Eu vou aproveitar a sua questão das pastas para começar perguntando para a delegada Denise a atuação dela no município e, principalmente, comentar um pouquinho para a gente como que uma mulher aqui em Lagoa Santa deve proceder quando sofre algum tipo de agressão, quais são os procedimentos, como vocês bem disseram. Às vezes a mulher não tem esse discernimento, essa educação mesmo, para saber o que ela deve fazer. Bem, como eu tinha falado, né, no início, talvez eu não tenha assim, né, contado toda a minha dinâmica, né, da carreira policial, mas eu iniciei minha carreira no interior. Não era delegacia especializada. Uma cidade bem pequena, tinha cerca de 10.000 habitantes. Depois fui para Ipatinga, que é minha terra natal. Lá eu trabalhei por uns 6 anos. Depois vi para Belo Horizonte. Em Belo Horizonte eu passei por várias delegacias. Por último, eu estava coordenando a delegacia adjunta ao Juizado Especial Criminal de Belo Horizonte, que é uma delegacia que cuida, né, de crimes de menor potencial ofensivo, ameaça, injúria, calúnia, difamação, e essa delegacia fica dentro do Juizado Especial Criminal, lá em Belo Horizonte. Vim para Lagoa Santa buscando conciliar qualidade de vida e um encerramento da minha carreira, porque, apesar de terem dito aí que eu sou muito novinha, não sou tão novinha assim, e eu me aposento daqui a 5 anos, se Deus me permitir. Então, quando eu vim para Lagoa Santa, né, vim a pedido, vim por um edital de remoção, vim dividir a delegacia com o doutor Flávio. O doutor Flávio já está aqui na delegacia há 5 anos, na delegacia de Lagoa Santa. Então, vim dividir a delegacia com ele. O que ocorre? Apesar desse índice de violência doméstica que a gente tem aqui hoje em Lagoa Santa, não há uma delegacia especializada de proteção à mulher em Lagoa Santa. Então, tem lá, né, a estrutura física da delegacia, que ela é única. Então, ficamos eu e o doutor Flávio como delegados, e eu fico com as pastas, né? Eu vou usar o termo da Lavínia, na verdade, são as matérias.
violência doméstica, né, as mulheres, idosos, crimes contra idosos, criança e adolescente vítimas, criança e adolescente autores de atos infracionais, algumas matérias, só algumas ficam com o doutor Flávio, crimes ambientais, crimes contra a administração pública e armas e munições. Então, para completar, a administração da delegacia. Então, assim, Não, doutor Flávio ficou lá com trânsito, homicídio, crimes contra o patrimônio, pegou uma mala também. Eu até brinco com ele, eu falo assim, doutor, como é que o senhor dava conta de ficar aqui sozinho? Porque é muito serviço aqui em Lagoa Santa. Mas eu estou bastante feliz. O serviço não me impressiona, não, nunca impressionou, não. Então, não tem uma delegacia especializada de mulher. Para a gente ter uma delegacia especializada aqui hoje, tem N fatores envolvidos, tá? Institucional, político, a questão de aqui não ter um batalhão, né, da Polícia Militar, é uma companhia independente. Então, assim, nós temos um espaço aí a caminhar, né, para ter essa delegacia especializada. Então, a gente procura, com todas as dificuldades, né, com todas as demais matérias que eu tenho para poder cuidar, a gente procura desempenhar o trabalho da melhor forma possível. Então, eu só tenho a agradecer a minha equipe, né, uma equipe que já está lá há um tempo e eu continuei com essa equipe. Né, algumas coisas a gente ajusta, né, coloca do perfil da gente, óbvio, mas as meninas, assim, são muito parceiras minhas. A minha equipe, eu sou meio enjoadinha, sabe? A Aline está falando aí que é brava, que eu não sei o quê, mas eu acho assim, né? Eu ingressei num ambiente extremamente masculino, talvez seja isso, sabe, Aline? Que quando a gente entra num ambiente extremamente masculino, a gente fica um pouco dura. Não é que o coração endurece, na verdade não é isso, né? Mas, assim, se a gente não se impuser, a gente vai passar por algumas situações desagradáveis, bem desagradáveis, né, em vários aspectos. Então, a gente acaba dando uma endurecida, né, nesse ambiente. É um escudo mesmo que a gente cria, né? Eu acho que é um escudo. Proteção. E é uma proteção, sim. Então, acaba que eu sou um pouco exigente, assim, mas lógico que a gente tem falhas, né? E, inclusive, as portas do meu gabinete estão abertas. Eu estou lá para ouvir críticas e sugestões. Elogios também a gente gosta, mas as críticas e sugestões faz parte. Eu vivi minha vida inteira assim, né? Então, com relação à violência doméstica hoje, né, como vocês me perguntaram, né, quais as providências que as mulheres devem tomar? Primeiro passo, procurarem a delegacia de polícia, não terem medo de procurar a delegacia de polícia. Eu reconheço que o ambiente não é o ideal. Eu não vou chegar aqui e tampar o sol com a peneira. O ambiente não é ideal, não é uma delegacia especializada, né? Então, às vezes, a gente pode ter... o atendimento fica aquém do que a gente gostaria que fosse, mas nem por isso é um ambiente inibitório. É isso que é importante. Não é inibitório. Então, a mulher tem que ter a coragem e a força de ir à delegacia. Nós temos outros canais. Tá? Tem o Disque 100, tem a Frida. A Frida foi um projeto implementado aqui na Delegacia de Lagoa Santa, uma das poucas delegacias que tem esse projeto. Esse projeto foi criado por uma escrivã de polícia, Ana Rosa, uma escrivã lá de Manhuaçu. E esse projeto foi disseminado, foi posto, ó, quem quiser, eu dou o suporte, a gente dá o apoio e tudo. E assim fizemos aqui em Lagoa Santa, né? Esse projeto foi implementado aqui, foi implementado por uma investigadora de polícia, que já tinha implementado esse projeto na outra cidade que ela estava trabalhando. Ela veio recente para cá também. E nós criamos um canal, né, de atendimento à mulher, não é um aplicativo, é um atendimento via WhatsApp,
Eu não tenho número aqui agora. Eu posso Tem um falar aqui número? agora, e ainda tem outros telefones importantes também nesse sim. contexto. O Chame a Frida é o 97 Isso. 7558 2728. Sim. Depois a gente pode colocar também nos comentários para ficar disponível. Sim, esse canal seria muito bacana ter a oportunidade de estar falando dele, porque assim, ele não é conhecido. E ele ganhou agora o Prêmio Inovare. Ele foi premiado. E é a terceira cidade de Minas Gerais a receber esse projeto? Correto? Não, Ou tem mais cidades mineiras que já têm? Não, são poucas. São Deve ser poucas. umas 6, 8 cidades, tá? É. E Lagoa Santa foi está dentre elas. agraciada. Eu não sei qual lugar que a gente ficou, não sei se a gente ficou em 4º lugar de implementação do Frida. Aí eu não vou saber te falar, não. Mas depois posso procurar saber. Mas esse projeto, né, esse canal, então, assim, ele não é muito conhecido, a gente procura divulgar, mas não é muito conhecido. Tem um projeto de lei para ele ser obrigatório em todas as delegacias, porque é um canal fantástico, gente. Quem tiver oportunidade também pode entrar, tem o Instagram, Chame a Frida. O Instagram é muito legal, vale a pena conhecê-lo, tem muitas matérias legais, muitas publicações bacanas, é muito bacana mesmo. Estimula, sim, sim. E esse canal ele é interessante por quê? Porque ali você tem toda a orientação 24 horas acerca da violência doméstica. Então, por exemplo, tem mulher que está sofrendo violência e está inibida de ir à delegacia. Quando você faz o chamado para a Frida, né, via WhatsApp, aparecem umas perguntas já prontas. Tá? Já é pronto. Aparecem as perguntas e algumas respostas prontas, já com orientação para a mulher. Mas tem a oportunidade também de você conversar com a atendente, que é uma policial feminina que está lá 24 horas por conta de dar esse atendimento. Então, por ali, a gente consegue orientar, a gente consegue encorajar essas mulheres a irem até a delegacia, a gente consegue fazer ocorrência, às vezes, sem a mulher comparecer à delegacia, só com o relato dela. Bacana. Porque, por exemplo, gente, tem mulher que chega na delegacia e fala assim, nossa, mas eu tenho que vir, eu tenho que ir rápido, porque meu marido está quase chegando em casa. Então, é um canal fantástico. Às vezes a mulher não tem condição de sair de casa porque está lá com os filhos, são N motivos. Né? Então, sim, a gente tem que acompanhar a tecnologia. Né? Então, ajuda demais. Então, o que acontece? Muitas das ocorrências a gente faz. Quando a mulher vai à delegacia para pedir as medidas protetivas, para a gente enviar para a justiça, né, para serem deferidas ou não, aí vai ficar a critério da justiça, né, a ocorrência já está pronta. Então, o atendimento é muito mais rápido. E já não tem aquele transtorno, às vezes, está fazendo ocorrência, aquele monte de gente esperando para fazer ocorrência lá na delegacia. Sim, exatamente. Então, assim, é um canal fantástico. Quem puder, entre no Instagram, Chama a Frida. Né? No Instagram da delegacia também a gente tem a divulgação desse canal. Né? Depois, se vocês puderem repetir o número de telefone. Eu só peço, gente, para tratá-lo com seriedade. E não passar trote. Né? Porque nós já tivemos casos desse tipo aqui. Né? Graças a Deus, felizmente, poucos. Né? Então, mas vamos tratar com seriedade, porque tem muita gente precisando. Por exemplo, nós tivemos, logo quando foi implementada a Frida, nós tivemos um caso de uma moça que estava presa num hotel pelo namorado, tá? Estava ela, o namorado, mantendo praticamente em cárcere privado, e foi através da Frida que a gente conseguiu ir lá resgatá-la. Esse rapaz foi autuado em flagrante, tudo, e daí virou uma série né, vieram as consequências judiciais, né, policiais judiciais para ele. Mas foi o primeiro caso que a Frida atendeu. Então, assim, para a gente foi muito emblemático, porque foi um caso muito importante. Inclusive, lá tem um botãozinho que você aperta, que é o sinal vermelho, que pergunta se você está correndo risco de morte. A gente pede também para tratar essa opção com muito carinho e seriedade, porque já aconteceu, já aconteceu. E a gente tem ligação direta com a Polícia Militar, né, um entrosamento muito grande com a Polícia Militar, isso é muito importante para funcionar, né, porque aí a gente aciona a Polícia Militar, vai mandar a viatura que está mais próximo da residência daquela pessoa,
para poder acudir, né? E a Sabrina não tá aqui hoje, mas eu vou falar da patrulha de violência doméstica, que foi implementada recentemente aqui na cidade, e ela trabalha no pós. Ela faz as visitas tranquilizadoras, vai saber da mulher, né, como que está a situação dela, o marido saiu, não saiu, está procurando, não está procurando, como que está a situação dessa mulher. Sim, mais acolhida. Ela coloca os medos dela para os policiais, né, que estão na patrulha. Hoje é a cabo Camila e o sargento Anastácio, que estão nessa patrulha, peça fina. Então, não, a patrulha não atende 24 horas, não. Não, é só durante o expediente mesmo. Então, assim, nos casos assim, né, fora do horário do expediente, quem vai atender vai ser quem faz o atendimento imediato não é a patrulha. A patrulha ela vai no pós, ela vai para acolher. É um papel de acolhimento. Né? E muitas das vezes, quando elas retornam quando a patrulha retorna, né, na casa das vítimas, vai até a casa das vítimas, retorna não, vai fazer essas visitas, às vezes tem notícia de outros crimes. Porque às vezes a mulher, naquele momento inicial, não quis contar tudo. Aí depois ela já está mais à vontade para falar qual que é a verdadeira situação dela. E, às vezes, a patrulha vai até a residência e tem a notícia de que o agressor continua, né, violentando aquela mulher de N formas, né, psicologicamente, patrimonialmente, às vezes até fisicamente. Então, é uma patrulha que foi criada recente, mas que também é uma ferramenta muito importante para a gente no município. E que também, né, talvez ainda não seja de conhecimento da maioria da população. Né? A Roberta falou um pouquinho. A Roberta falou um pouquinho para a gente aqui no dia da plenária, né, 100% feminina, que está aí dentro do projeto de lei que nós fizemos, né, sobre a questão do município ter o dia 9 de março como o dia que institui a política pública para as mulheres. Então, essas ações aqui, a gente está indo aí caminhando, né? Então, desde o ano passado, a gente está fazendo essas reuniões, né, toda segunda, quinta-feira do mês. A partir desse mês que vem, elas já vão ficar abertas, né, para as pessoas já irem acompanhando conosco, participando, dando opinião. E aí nós fizemos esse levantamento das leis, né, quais são as leis no município que são relacionadas, né, às mulheres, as que são cumpridas e as que não estão sendo cumpridas, e por quais motivos, né? A gente está aí metendo a colher na legislação, né? Como a gente deve meter, né, nessa questão que tem que meter a colher em briga de marido e mulher, a gente está fazendo esse levantamento dessas leis. E aí, nesse panfleto que a gente fez, nós colocamos todos os contatos, né? A senhora já vou repetir, né? O da Chame a Frida, que é 9797558-2728. E da delegacia a senhora não falou. Queria que a senhora mesmo fala? Pode falar? 3688-4500. Você vai falar, Gabriela? Tem aqui também do Centro de Referência da Mulher, que é muito importante no município, que é o 3688-1453. Aí, fora o da Polícia Militar, diz que denúncia, que esse é muito importante, que é o 180, e do Ministério Público também, caso seja necessário, que é o 3681-2791. Depois a gente vai disponibilizar também esses números direitinho nos comentários. A gente já tem tanto costume de projeto, sabe? Que a gente tinha que ver. Eu acho que a doutora pode dar como diz assim, uma luz. Porque eu não sei como é que anda atualmente, né? Como que anda, na verdade, esse negócio de curso de noiva, sabe? Antigamente tinha esse curso de noiva, não tinha, Fabiana? Tem ainda. Mas nesse curso, teria que entrar uma palestra sobre isso. Entendeu? Tinha que entrar uma palestra sobre isso, sobre a violência doméstica. Porque se entra uma explicação, pois é, mas eu também tenho, mas acontece. Ô Lavina, mas acontece. Ô Lavina, mas a gente
a gente pensa que só antigamente que existia essa violência. Ainda existe hoje, muito, sabe? E muitas vezes o homem ele é tão brusco na educação dele, assim, ele é tão, como diz assim, promovido ao chefe, que muitas vezes eles não têm assim, muita noção do que é isso. Então, esse curso de noiva, na verdade, deveria ter uma mensagem, uma palestra, porque pode ser que alivie alguma coisa, né? Isso eu acho que é muito sério, porque tem mulheres, Lavina, que na lua de mel elas já são agredidas. Aí entra na questão da educação mesmo, que a gente está falando mas aqui, né? Que ela falou aí, todo mundo falou aí, muitas vezes, por mais educado que a pessoa, que o marido seja, e às vezes até a mulher também tem esse tipo de coisa, por mais educado que ele seja, ele criou, ele viu, ele foi testemunha desses fatos, e ele carrega aquele trauma, aquele instinto de que mulher tem que ficar calada, que você tem que olhar para ela, ela tem que calar, que você tem que chegar e ter que... Isso eu estou falando porque eu vejo. Nunca passei por isso, não é porque eu passei por isso. O marido tem que chegar, a mesa está pronta, tudo prontinho. Isso, e aí se ele... Eu tenho tido, assim, pessoas que... o marido chega, tem que correr e deixar tudo prontinho, senão ele vai para a rua, bebe e chega agressivo. Gente... Aline, você tocou numa questão da política pública, né? Porque quando a gente fala das violências, dos índices de violência, e quando ela fala o que fazer, onde que a educação entra nisso? Então, aí a gente tem que pensar no processo de formação, sim, né, das meninas, dos meninos e das mulheres que estão dentro das casas, porque somos nós, mulheres, que educamos os meninos. Então, quando lá na frente tem um menino que se transforma num homem agressor, esse processo de educação ele foi feito dentro de um seio familiar. E tem muitos agressores que também sofrem com esse processo. Então, é necessário uma política também que trabalhe o agressor, né? A delegada fala muito disso. As propostas do município, né, enquanto executivo, para também fazer esse acompanhamento, né, com o agressor. E eu tinha um professor que ele falava assim, né, numas palestras, né, do mês de março, professor de psicologia, ele falando da questão do desafiar a mulher, né, do quebrar as regras aí da sociedade, dessa casinha que é construída. Então, a menina nasce, eu vou construir uma casinha com ela de princesa, para ela ganhar boneca, que ela já entra com aquele espaço de cuidar da casa, de cuidar do bebê. Para o menino, eu vou comprar uma bola, porque até nas brincadeiras, os brinquedos que são ofertados para meninas e para meninos, né, eles já põem que a menina vai ficar naquele espaço dentro de casa. E para o menino são projetos, né, que ele pode correr, ficar livre. A gente sabe que isso tem mudado, mas a gente ainda precisa caminhar. É muito lento. Né? É lento e está na nossa responsabilidade também. Então, a sociedade, a Lucimeire, do Centro de Referência da Mulher, né, psicóloga, e faz esse acompanhamento, ela tem um videozinho, acho que depois vale a pena a gente, né, divulgar aí, que vai mostrando toda essa diferença, entendeu? Como que nós podemos, aos poucos, em ações diárias, indo mostrando, né? Então, nesse curso de formação, durante o período da gestação, né, acho que valeria a pena. Quando adolescente, né, que não deveria, né, que é uma opção você engravidar na época que você quiser, mas que a gente precisa de propostas, né, que pense na gravidez na adolescência, porque você quebra uma etapa da sua vida, que você está num processo de formação, que você poderia estar ingressando na sua carreira, né, se profissionalizando, porque isso faz muita diferença durante uma vida, no seu relacionamento. E se você constrói a sua vida, se você estudou, tem a sua autonomia financeira, a chance de você ficar... Porque muitas pessoas que sofrem agressão, elas estão dependendo, né? Elas dependem financeiramente. Não é só a dependência emocional, né? Tem a dependência financeira. Então, é necessário que você faça essa construção da sua vida para que você tenha autonomia. E esses processos, eles são mesmo realmente através da educação.
mas é nessa educação de sala de aula, mas é nessa educação que pode ser nesse curso de noiva, né? Nem é tanta gente está casando, a pandemia teve mais, foi... do pouco, né? A gente sabe que tem dentro das igrejas, quem faz esse processo, que é o mesmo que é feito para os batizados, né? Então, a gente tem que atacar de todas as áreas. Uma das leis que vou ler aqui, né? Por exemplo, tem uma lei 3.990 de 2017, prevenção da violência doméstica com apoio dos agentes comunitários de saúde. Ou seja, o agente comunitário de saúde, né, a Aline aí que conhece, sabe falar bem dessa pauta aí, ele vai nas casas, ele faz por área, por região, as pessoas que estão em torno da unidade básica de saúde. Então, ele tem uma lista ali com as famílias. E, às vezes, eles se tornam íntimos. Entendeu? Ele consegue ir lá e identificar. Então, a gente tem que ver como que o município está fazendo, qual que é o treinamento que esse agente recebe, qual que é a quantidade por mês, por ano, sabe? São servidores que mudam, que estão, na época, não são servidores que são todos efetivos, mas são servidores que são contratados. Qual que é a sequência que o município faz de formação continuada, para que esse que é um agente que está na ponta do atendimento tenha, entendeu? O entendimento, saiba quais são, o que é a Lei Maria da Penha, né? Que ele tenha, quando ele vai, se ele tem esses números, se ele pode ter esses números, talvez ele pode perceber, né? E passar esse número para uma casa que ele visitou. Então, assim, eu acredito que a gente tem que ir amarrando, sabe? Procurando os caminhos para a gente encontrar. Nós temos caso aqui de uma mulher que fez uma denúncia dentro da Bíblia. Entendeu? Ela usou a Bíblia, foi o único caminho que ela teve para poder mandar uma mensagem para dentro da Bíblia. Então, assim, nós temos que ir procurando caminhos para ajudar umas às outras. A outra lei, a lei número 4.304 de 2019, prevenção e combate ao abuso sexual de mulheres nos meios de transportes coletivos no âmbito do município. Queria que o senhor falasse um pouquinho aqui sobre isso. Ô, Lavina, assim... Você tem alguma coisa, Aqui é o meu que está dando. Tem alguma... Não, independentemente, né, dessa lei municipal, nós já temos, né, no Código Penal um crime específico, tá, para esse tipo de assédio. Inclusive, é causa até, se não me engano, de aumento de pena. Eu não estou com o código aqui, não sei de cor. Não cheguei ainda nesse nível tão elevado de saber todos os artigos de cor do Código Penal. Mas nós já temos um enquadramento específico para esse tipo de situação. Porque antes a mulher sofria, né, com esses eventos, né, no interior de transportes públicos, e a penalização do agente era muito pequena. Era tratado como uma contravenção penal, era uma importunação à tranquilidade. Então, era considerado uma contravenção bem levinho, igualzinho a mãozinha do agente, bem levinha, pena bem levinha. Então, hoje o Código Penal já prevê a pena, se não me engano, a pena máxima é 5 anos. Então, deu uma incrementada boa na lei, né? Foi reconhecido assim, de forma mais severa. Esse tipo já é um ganho para as mulheres, né? Já é um ganho. Então, assim, independentemente dessa previsão que tem nessa lei municipal, né? Que a lei municipal ela não pode prever crimes, só união. A lei municipal não pode prever. Então, eu vou ser sincera para vocês, eu nem sei, Lavina, o que essa lei... Ela deve falar alguma coisa, deve ser alguma penalidade administrativa, talvez que o município, de multa, que o município... Já é um ganho também, é um ganho. Exato, mais uma, né? Mais uma ferramenta. Então, além dessa penalidade administrativa, e creio eu que seja isso que a lei municipal fala, o Código Penal já criminaliza esse tipo de conduta. Doutora, aproveitando, então, que já foi falado da violência contra a mulher, a gente gostaria de frisar mais uma vez, porque muitas mulheres, às vezes,
eu não digo que é falta de interesse, pois se não há conhecimento mínimo, como que eu vou me interessar por algo sem saber nem da existência dela? Então, vamos focar mais uma vez e falar da importância da lei do feminicídio para nós, brasileiras, e também sobre a Lei Maria da Penha, que eu vou falar que, para mim, se ela existisse há 20 anos atrás, quando eu fui vítima ferrenha, por isso que esse assunto só me deixa arrepiada. Eu sou uma pessoa que busca proteção para mulheres de todas as formas, porque eu fui filha de pastor, que casou aos 16 anos, sem ter o mínimo conhecimento, no mínimo sobre sexo. Não, nada disso era falado. Mas você se apaixonou e vai beijar na boca, tem que casar aos 16. A violência doméstica começou, assim como a Aline falou, na minha lua de mel, onde eu não sabia o que fazer e como me comportar. Então, esse assunto ele mexe muito comigo, e eu, sendo de Lagoa Santa, 20 anos depois, vendo um Chame a Frida, eu jamais estaria calada e presa, como eu fiquei várias vezes, dentro de um barracão onde eu vivia aos 16 anos, grávida. Então, assim, vendo esses avanços, todos esses ganhos, desde a Lei Maria da Penha até agora a essas leis que nos ajudam no município também, então reforça para a gente sobre a lei do feminicídio e da Maria da Penha, como é importante para nós mulheres. Nossa, eu não imaginava que você tinha passado por uma situação dessa. E, ao mesmo tempo, assim, né, a gente... não vou usar essa palavra feliz, seria infelicidade da minha parte, usar essa palavra, mas, escutando essa história, né, a gente vê o quanto avançou, apesar de todos os problemas. Apesar de tudo, avançou muito. Tanto na parte legislativa, né, no campo legislativo, quanto no campo também de conscientização, né, das mulheres. Porque hoje, olha para você ver, aí vão ver um exemplo aqui, ó, um exemplo vivo, né? Uma mulher que foi vítima de violência doméstica durante 20 anos, e há 20 anos atrás... há 20 anos atrás, e olha onde hoje essa mulher está, apesar dos pesares. Então, a gente vê que muito... Aí eu vou voltar naquele assunto, tá, Aline? Que eu acho assim, muito está na questão da educação, da força de vontade, da conscientização, da divulgação. Aí, daí a importância, né, que você está falando por exemplo, o canal 180, eu não falei dele aqui, que é o Disque Denúncia. Eu acho que esse canal... Eu, particularmente, tá? Acho que ele é mais importante para quando a gente quer fazer denúncias. Por exemplo, minha vizinha está sendo agredida. Aí você vai lá e faz uma denúncia anônima. Olha, meu vizinho está sendo... Exatamente, exatamente. Agora, para a própria mulher vítima de violência doméstica, eu aconselho os canais Frida, que é um canal fantástico, vale a pena conhecer. Procurar a delegacia pessoalmente. Tenha coragem. Vai lá, procura pessoalmente. E o canal Disque 100, que é o Direitos Humanos, que tem também essa possibilidade tem o Disque 100, que a gente recebe várias denúncias por esse canal também, o Disque 100. Tá? Então, assim, que eu acho hoje são os canais principais. Ligar na delegacia, tudo bem, são bem-vindas as ligações e tudo, mas nós não vamos resolver o seu problema por telefone. É diferente lá, porque, por exemplo, o WhatsApp, você está ali escrevendo, você está gravando áudio, né? Agora, por telefone, já fica mais difícil. Então, o que eu aconselho, né, seria isso mesmo, o canal 100, o 180, pessoalmente na delegacia, e a Frida. Eu acho que são canais já são bastante eficientes. Com relação ao feminicídio, o feminicídio, na verdade, é o crime de homicídio, que ele foi tipificado agora na lei, né, de uma forma independente, porque ele é o homicídio praticado pelo fato da vítima ser mulher.
por razão do sexo feminino. Então, já foi um ganho para a lei, porque foi tipificado de forma independente e com uma pena, né, elevada, iguais aos outros crimes, homicídios, foi elevado a homicídio qualificado, né, hediondo. Então, eu acho que foi um ganho, sim, para as mulheres também. Com relação à Lei Maria da Penha, eu queria só falar o seguinte, que a Lei Maria da Penha, eu até dei uma palestra outros dias, uns dias aí para trás, e eu contei um pouquinho da história da lei. A Lei Maria da Penha, apesar... a gente vê no Brasil, né, que as leis elas se endurecem pelas tragédias. Então, foi assim com o caso Daniela Pérez. Começou tudo com Abílio Diniz, né, o sequestro do grande empresário Abílio Diniz, que é dono lá do dono Pão de Açúcar. Então, ele foi sequestrado e tudo. Começou, vamos criar a lei de crime hediondo. Esse crime de sequestro está sendo punido, está muito fraquinho. E depois veio o assassinato da Daniela Pérez. O crime de homicídio, até então, não era considerado hediondo. Depois da luta, né, da Glória Pérez e tudo, engajou em uma campanha para endurecer a lei foi endurecida. O João Hélio, que era uma criança lá no Rio de Janeiro, que a mãe foi assaltada, né, a mãe tentou tirar a criança do carrinho, da cadeirinha, né, no carro, e os bandidos foram arrastando o menino para os quarteirões aí afora, endureceram mais ainda a lei de crimes hediondos. Então, assim, foi sempre... as leis foram endurecidas diante de grandes tragédias. Com a Lei Maria da Penha, aí a gente vê a discriminação começa aí, né? Foi bem diferente, porque Maria da Penha já era vítima, né, do marido dela, que era um universitário. Ele, inclusive, ele simulou um assalto, ele tentou, não sei se vocês conhecem a história da lei, ele tentou matar, né, Maria da Penha, simulou um assalto para poder tentar matá-la, não conseguiu, ela acabou ficando paraplégica. E depois ele tentou matá-la novamente, e foi aí que ela descobriu e através de investigação policial também, de quem tinha tentado matá-la da primeira oportunidade seria o próprio marido. Tá? Maria da Penha começou a lutar pela condenação desse marido dela, que a lei brasileira também era muito... o crime lesão corporal, tentativa de homicídio, né? Infelizmente, tratado com muito descaso. E aí, ela viu que nada estava sendo feito, os anos passando, o marido nem preso não tinha sido. Ela foi escrever uma biografia, uma autobiografia. Escreveu uma autobiografia, toda essa autobiografia, por intermédio de algumas ONGs, chegou na Comissão de Direitos Humanos, direitos, acho que interamericanos, alguma coisa assim, lá nos Estados Unidos, que fica a sede. E aí, o pessoal convidou Maria da Penha para poder fazer uma palestra lá, para denunciar o descaso do Brasil para com a violência doméstica. Aí Maria da Penha foi convidada, falou, e aí os organismos internacionais começaram a pressionar o Brasil. Porque, mas aí a lei está sendo tratada, a violência doméstica é tratada com desprezo demais. Olha, já tinha quase 16 anos que ela estava lutando para a condenação do marido. E o governo brasileiro ficou calado, não respondeu ao Comitê Interamericano. E aí fizeram um documento formal, como se estivesse assim, condenando o Brasil formalmente pelo descaso com relação à violência contra a mulher. Aí foi aí que foi criada a lei. Primeiro, saiu a condenação do marido da Maria da Penha. Estava faltando 6 meses para o crime prescrever, 19 anos e meio depois. E depois aí veio, né, a Lei Maria da Penha, que o crime dela foi nos anos 80, a Lei Maria da Penha ela foi publicada no ano de 2006, por aí a gente vê a distância. Né? Então, diferentemente das outras leis que a comoção social e a mídia, né, fazem uma pressão tão grande que o legislativo vai lá e se movimenta, né, pela pressão da sociedade. Com relação à Lei Maria da Penha, foi diferente. Foi preciso o Brasil ser condenado internacionalmente pelo descaso
para aparecer, né, para ser elaborada a lei, exatamente. Então, daí a gente já vê já a discriminação, porque a Daniela, não estou menosprezando nenhum dos casos aqui que ocorreram, viu, gente, do sequestro, da morte da Daniela Pérez, nada disso. Mas por que o caso da Maria da Penha era de só menos importância? Né? Por que o caso dela é de só menos? Porque nós vivemos numa sociedade machista que entende que violência doméstica é natural. É. Sim, sim, é isso. Então, e hoje, né, é legal você ver aqui, aí não vamos longe, eu não sei quantos vereadores são aqui em Lagoa Santa. São 15. 15, olha para vocês verem. 3 mulheres. 15. Tá saindo. 3 mulheres. Então. Aí. Já tiveram outras mulheres. Pois é. Não. Se reelegeram. Aham. Então, você vê que a representatividade ela já está aumentando. Né? Por exemplo, na minha época de delegado, nós éramos 45 delegados, 8 mulheres. Hoje você vê um monte de mulher, graças a Deus, um monte de mulher delegada. Né? Então, assim, a gente vê que a coisa está evoluindo para melhor. Né? Tem muito a ser feito ainda, muito a ser feito, mas eu acho que já evoluiu bastante. Liga, Aline. Apesar que eu estou achando... Puxa mais perto. Uma mãe que me falou o seguinte, não, acho que eu já tive uns 2 ou 3 casos desses. A mãe me falou o seguinte, eu só quero saber hoje como anda, se a agilidade é maior. E se está existindo isso aí. O cara matou a filha dela. Certo? Aí a lei foi tão condescendente com ele, que ele estava livre aqui em Lagoa Santa e tal. Certo? Aí eu pergunto, ela me perguntou assim, como que eu posso confiar na lei? Se mataram a minha filha, ele matou a minha filha, hoje está casado de novo com outra mulher, criou nova família e sequer respondeu por isso. Hoje existe uma sequência de que por exemplo, ele tem que responder até o fim pela morte da mulher, porque até então não tinha isso. E ela até me falou assim, procura saber isso aí para mim, porque ele está livre e solto com outra mulher e já tem notícia que ele anda batendo na mulher dele. Aí ela me perguntou, será que eu posso denunciá-lo? Aí que está a minha pergunta. O crime, né, com relação à questão do homicídio aí, eu não vou te saber a quantas anda o caso dessa pessoa. Ele não chegou aqui. Nem ser preso. Que acontece hoje, Aline? O nosso sistema penal, né, ele é o sistema acusatório, que a gente fala, né, ampla defesa e contraditório. Aí, essa ampla defesa e esse contraditório, eles são bem amplos. Então, aí, o que acontece, né? Eu vou falar assim como policial, tá? Não estou falando como cidadã, nem estou me despindo aqui desses adjetivos, mas como policial. A gente vê hoje tudo muito pró-réu, né? Nada pró-vítima. A gente vê isso muito. Então, mas tudo, se ele está solto, com certeza ele está amparado na lei. Infelizmente, é essa a realidade. Então, o Supremo Tribunal Federal já tentou algumas vezes implementar, olha, vamos começar a decidir que se a pessoa já for condenada em primeira instância, ela já pode ser presa. Aí depois decide, não pode. Então, hoje, no nosso país, a pessoa só vai presa mesmo, seria... Né, depois de condenada definitivamente. Mas só que essa até lei não tem como ela ter essa entrada que o cara que faz isso, ele não tem o direito de aí seria via Congresso, né?
Aí teria que ter uma mobilização lá para mudar as nossas leis penais, né, para poder haver essa possibilidade. Então, hoje, a lei te dá várias oportunidades, às vezes, de recurso. Essa pessoa talvez não tenha sido presa em flagrante, né, e está aí solta, agredindo, talvez, né, livre, leve e solta. Agora, o crime de lesão corporal, esse foi um grande avanço também, viu, meninas, no entendimento aí, da jurisprudência e tudo, dos nossos tribunais. A Lei Maria da Penha, a lesão corporal, hoje, ela é ação pública incondicionada. Então, a mulher pode chegar na delegacia e falar assim, eu não quero que ele fique preso. Gente, porque acontecia demais. Entendeu? Eu não quero que ele fique preso. Lesão corporal, não adianta. Não adianta ela falar que não quer, porque é ação pública incondicionada. Se eu, como autoridade, tomei conhecimento do fato criminoso, eu tenho que prendê-lo. Então, no caso aí, da sua conhecida, ela pode fazer denúncia sem problema nenhum. Tá? Então, aí, em briga de marido e mulher, está metendo a colher, sim. Você falou uma coisa tão importante aí, doutora Denise, que é a questão do fortalecimento dessa mulher para fazer a denúncia. Sim. Porque é preciso passar por esse momento de amadurecimento, de entendimento, que ela vai ficar realmente ser protegida, sim, porque senão ela acaba enfraquecendo, né? Chega lá, ela vai desistir. Sim. Né? Aline, sabe o que eu vejo hoje? Aline, Lavina, todas as meninas aqui. Eu vejo assim, hoje, assim, o que precisava, né? Assim, um dos instrumentos que eu acho que seria muito importante, né, e que falta. A maioria dessas mulheres, fora a questão da dependência psicológica, que nós temos aí o centro de referência, que faz um trabalho bacana com a mulher, né? Então, assim, o suporte psicológico a gente consegue, não a delegacia não tem essa condição. A gente encaminha para esses parceiros, para a rede. Né? Então, tem aí o centro de referência, que faz esse trabalho com as mulheres, né? O trabalho psicológico, tem a orientação jurídica lá também. Né? Então, é muito importante. O que eu acho que falta, a Sabrina até falou que acho que ela criou não sei se já foi implementado, acho que não sei se foi implementado fisicamente, já está funcionando, o Centro da Mulher, né? Que aí seria o seguinte, que eu sempre falei com ela, falei com a Lavina outro dia, lá na delegacia. O que precisa é o seguinte, além desse acolhimento da mulher, dessa orientação e tudo, falta política pública voltada para a mulher na questão de qualificá-la. Porque o que acontece? A mulher, geralmente, ela é dependente financeiramente do agressor. Tudo bem, ela pode ter direito lá aos filhos, pode ter direito à pensão alimentícia e tudo, mas isso não é o suficiente. O que tem que fazer? Tornar essa mulher independente. Como que a torna independente? Fortalecendo, né, essa vítima psicologicamente, juridicamente, né, ela tendo apoio, e também profissionalmente. Eu acho que falta isso. Sabe? Teria que... Exatamente. Então, assim, como? Sei lá, através de oficinas, não sei. Aí já não é comigo, é com vocês. Na verdade, doutora Denise, esse projeto de lei, né, desse plano da política pública para as mulheres, ele pensa, porque quando você pensa na política pública para as mulheres, só na que sofreu a violência, você não está só contribuindo, você precisa pensar na mulher em todos os seus aspectos. Então, você precisa pensar na educação, na saúde, né, no direito à moradia, no trabalho. A gente tem uma questão do direito à moradia, porque qualquer questão que surge, que a família, que a casa está desestruturada, que a pessoa tem que ficar, nós temos um número grande de famílias que a mulher, né, que as mães são solos, que a mulher que é o chefe de família, né? E aí, assim, se você desestrutura, se você precisa sair, quantos auxílios moradia nós votamos aqui este ano? Então, quem está nesse momento, que vai procurar uma casa, que sai da casa dela, que está numa situação de vulnerabilidade social, é a mulher. Então, nós precisamos, né? Então, quando a gente fala de ter o plano da política pública das mulheres, que não é um plano que brotou aqui, nós temos um esqueleto para seguir, né, seguindo o plano da política pública do federal, né, o estadual, que vai ver a mulher em todas as suas, né, em todas as vertentes. E o que a gente bateu muito na tecla aqui
no dia da plenária 100% feminina, se não adianta a gente fazer o plano se a gente não tem o órgão que vai cobrar a execução. Além de construir, de estar escrito, né, que eu vou ter política para a mulher na saúde, na educação, no bem-estar social, política no esporte, no lazer, eu tenho que estar lá, que órgão do município vai acompanhar a execução dessa política. Não existe política pública no papel, você não tem como executá-la. Sim. Então, nós, enquanto, né, esse grupo de comissão né, das mulheres da política pública para a Lagoa Santa, no nosso manifesto, né, que foi construído junto com o coletivo As Luzias, a gente solicita, né, está fazendo uma cobrança para o prefeito, né, é isso, uma coordenadoria da mulher. Uma coordenadoria que tem um órgão vinculado, né, ao executivo aí, que acompanha, que essas políticas não podem estar ligadas na assistência social. Nós não estamos falando aqui de assistencialismo. Não é Bolsa Família, não é isso que a gente está falando. A gente está falando de ter escrito, de estrutura, de ter planejamento, de estar no orçamento, né, de estar claro na peça orçamentária, onde é que eu vou colocar, se eu vou destinar quanto na lei de diretriz orçamentária para pensar, sabe, no atendimento dessa mulher, no posto de saúde. Então, é isso, nós precisamos de tudo isso que foi falado aqui, mas a gente precisa de um órgão. Porque quem executa essa política não somos nós. Né? A sociedade civil tem um papel importantíssimo nesse caminho, porque a construção da política não está só vinculada ao poder do executivo. Então, assim, aí a gente sabe que tem muitos órgãos que acompanham aqui, né, algumas entidades dentro do município, que fazem, as igrejas fazem um trabalho bacana, cada um dentro do seu universo. A gente precisa estar com isso tudo linkado, sabe? Tudo muito bem estruturado, porque a política não é para um ano, e não é uma política que esse governo quer, o outro não quer. A gente precisa estar com esse plano para daqui 10 anos, 15 anos, fazer revisão. Continuidade. Né? Continuidade da política. Então, nós temos muito ainda para caminhar. Ô, Lavina, né? Assim, a tarefa não é fácil, não. O caminho é árduo. Agora, eu falo assim, essa plenária, né? A plenária, não é? Das quintas-feiras? É uma comissão. É terça. A reunião nossa é segunda quinta-feira do mês. A segunda quinta-feira do mês. Então, é muito importante, né? Porque, engraçado, outro dia eu estava lendo lá no Instagram da Frida, que eu gosto de ver o Instagram lá, tem umas postagens muito legais, e lá estavam falando assim, tinha uma frase assim, não há política pública para mulher se não tem mulher na política. E lá, né, e se não tem mulher na política, naquela não é o cargo, né, o mandato, em termos de mandato, lá não estava falando isso, né? Mas também tem que ter as representantes, né? Mas a questão assim de você participar. Então é por isso que é legal essas comissões que vocês estão fazendo aqui na Câmara, né? Que eu nem sabia que existia, você que me falou. Que é isso? Legal. Porque a gente tem que pensar na questão do protagonismo do cidadão. Eu quero fazer política para criança e adolescente, que aí a gente volta na sua pauta, aí você falar um pouquinho da criança e adolescente, que você deu muitas dicas aquele dia da nossa conversa. E aí eu não vou chamar o adolescente para a conversa? Ele não vai falar, ele não vai vir aqui participar e contribuir? E aí eu vou estar num local onde eu estou pensando na política para as mulheres, mas elas não participam? Então, para construir a política, o cidadão, o indivíduo, né, que é de direito, que está ali na ponta do atendimento, tem que chegar nele, ele tem que ser o protagonista. Então, a gente precisa, é bacana fazer esse plano ser construído com a comissão, mas a gente precisa de conferência. As conferências municipais, quando elas acontecem, né, a pandemia fez a gente, né, não acontecer a conferência em 2020, nós fizemos uma pré-conferência. Então, é fazer a conferência lá no seu título, na escola do GEA, para atender as mulheres ali do Palmital. O que a mulher do Palmital quer para ela? Aí vamos fazer a pré-conferência lá no bairro Aeronautas, no Santos Dumont, na Lapinha, Lagoinha de Fora. Vamos chamar essa comunidade para participar. Então, tem uma questão que foi falada na pré-conferência do bairro Palmital, uma cobrança das mulheres, que é a EJA. Por quê? Quando o ingresso, é a oportunidade da mulher que já ficou o dia inteiro, trabalhou o dia inteiro, cuidou da casa, o filho foi para a escola, né, ela sai daquele espaço dela e vai para a escola. Ali,
ela está num grupo de pessoas que também estão ali buscando, pessoas que voltam a estudar porque querem ler a Bíblia. Elas voltam para estudar porque querem ler a Bíblia. Nessa leitura, gente, você está cerceado do seu direito de religião, seu direito de entender a questão, né, da religiosidade. Então, isso foi apontado lá. Mas o município precisa entender que isso é um apontamento da política do município, lá no bairro do Palmital, que elas querem EJA lá. Não é uma EJA que eu vou sair do Palmital, vim fazer a EJA no Dr. Lunde, porque você perde tempo, você precisa voltar para sua casa, você está acolhida no seu próprio bairro. Então, são questões assim que têm que ser definidas onde? Numa conferência. Entendeu? Então, assim, a gente precisa desses detalhes, né? Da questão da criança e do adolescente, que, né, nós estamos falando, porque acaba que essas políticas, elas envolvem com a questão do direito da mulher. Eu não sei que as meninas, como estão aí na listagem das perguntas, e eu vou atravessando aqui, entendeu, doutora Denise? Assim, como que a gente faz para cá? Nós temos, então, eu acho que pontos, né, importantes, e aí a gente tem que colocar a sociedade nesse meio, para caminhar junto com a gente, para cobrar os demais vereadores, né, junto ao executivo, para que a gente tenha isso claro. Onde essa política vai ser executada? Por qual órgão? Né? Quem é que vai executar essa política? Então, é muito sério. Não adianta colocar ter a Maria da Penha se não tiver quem vai lá fazer atuação, quem vai... Não adianta ter só a lei. Sim. A gente precisa ir além disso. Sim. E eu queria só, pegando, né, o gancho, como diz o outro na sua fala aqui, ô Lavina, e para complementar, que eu estava falando também, que eu acho que uma coisa que falta, né, eu acho que eu comecei a falar e não concluí, que parece até que a Sabrina falou que nesse centro da mulher, alguma coisa assim que ela está implementando, vai criar alguma coisa, vai ter esse tipo de serviço. Que falta aqui no município é o tratamento do agressor. Inclusive, a Lei Maria da Penha, ela prevê, né, que uma das medidas que o juiz determine que o agressor cumpra, né, seria o tratamento. Né, ele frequentar, exatamente, ele frequentar grupos de apoio, exatamente, isso aí. Então, eu acho que é uma ferramenta bem bacana, porque, gente, hoje ele é agressor da Maria. Amanhã ele vai reconstruir, aí nós vamos no seu caso lá, Aline. Amanhã ele vai reconstruir uma outra família e vai agredir. Então, eu acho que falta, tá? Esse tratamento aí para o agressor. É uma ferramenta bem importante. Né? Hoje ela não é aplicada aqui no município, porque nós não temos esse serviço. Sim, essa questão da conscientização do homem é muito importante. Inclusive, eu tenho a anotação aqui do Laço Branco, que é uma campanha internacional que começou em 1989, lá no Canadá, quando um jovem de 25 anos invadiu a sala de aula na faculdade, entrou na sala, retirou todos os homens e matou as 14 mulheres que estavam lá dentro. Uhum. É uma campanha do final do ano. Ele depois se matou e a justificativa era que ele não aceitava que mulheres fizessem cursos de engenharia, que estudassem. Então, existem muitas campanhas. Sim, eu coloquei também os 21 dias de ativismo, que é no final do ano também. Aqui no Brasil é de 20 de novembro a 10 de dezembro. E tem toda essa campanha, hoje em dia eu vejo, essa conscientização do homem, do agressor, que até o Agosto Lilás, que acontece aqui junto com a festa religiosa na nossa cidade, que ano passado teve esse olhar voltado para o homem, para o agressor. E essa campanha que atua nessa conscientização mesmo. A gente tem essa curiosidade. A senhora já conseguiu ter algum caso de algum agressor que foi recuperado, voltou e a mulher conseguiu confiar nele e ele tem condição, é possível recuperá-lo e inseri-lo na sociedade e ele não agredir novamente? Isso é possível? Olha, aí eu estou falando como uma pessoa, eu estou falando só na seara policial, tá? Certo. A gente vê, assim, uma minoria. Uhum. Muito difícil. Que tem caso, tem. Tá? Que a família ela consegue se reerguer ali, os dois às vezes fazem tratamento, tá? Mas sempre auxiliado com alguma outra
algum outro ator de alguma outra rede. Certo. Aí seja aí um psicólogo, Certo. a família é muito importante, né, gente? Porque hoje a gente vê aí, o que a gente vê hoje? O desmantelamento, né, da base familiar. É verdade. Né? Então, tem essa questão. Então, às vezes, a família ajuda. Então, quando esses atores eles estão todos juntos, a gente consegue. Agora, tem a questão psicológica também, que eu não tenho propriedade para falar. Às vezes, seria interessante, né, um dia, auxílio. vocês, né, quiserem continuar com esse assunto Claro, e tudo, interessante. trazer né, um psicólogo e tudo para estar explicando, assim, porque tem caso que já é um pouco mais complicado. Né? A gente está tão à vontade que a gente está. Uma coisa assim que eu tenho uma curiosidade. Se existe a possibilidade de uma recuperação, existe algum programa dentro da Maria da Penha para poder recuperar o paciente, como disse, que é um paciente, né? Então, Aline, tem a previsão legal, só que a previsão está lá na lei. Igual, por exemplo, a lei prevê o tratamento, a lei prevê vários direitos para as mulheres vítimas de violência doméstica, vários direitos, fora a questão das medidas protetivas. Uma das previsões da lei é esse tratamento para o agressor, só que aí a lei ela só prevê. Agora, quem vai implementar... Não tem disposição, né? Hã? Não é à disposição, né? Não é... Porque, nesse caso... Mas aí isso tem que ser implementado. Mas aí para... Exatamente. A lei, ela disponibiliza esse tratamento ou teria que ter um incentivo para que aconteça isso? Aí vai ter que ser implementada a política pública, né, para poder fazer esse atendimento. A lei ela só prevê. Ela fala assim, olha, o juiz pode determinar que o agressor faça tratamento em grupos de apoio, mas quem vai criar esse grupo de apoio, né, vai ser o poder público. Eu estou perguntando se a lei, se aqui, por exemplo, já tem essa indicação, tem esse amparo para que seja feito. Então, o que tem assim, dessa rede de apoio que você está falando, Aline, o que tem, assim, não, com relação ao agressor, não. Não tem. Não. Mas, em geral, existe nas outras cidades? Existe, em outras cidades existe. Por quê? Não é um problema, vamos frisar isso, não é um problema específico de Lagoa Santa, não. Vários municípios diversos não oferecem esse serviço. Né? Agora, mas há, por exemplo, acho que em Belo Horizonte, se não me engano, há... É porque, deixa eu te falar uma coisinha aqui, porque até agora, nós estamos aqui discutindo e tal, mas, na verdade, só o homem está sendo taxado. Ele está sendo totalmente indiciado nessa conversa. Uhum. E é por isso que eu estou perguntando, será se existe um tratamento, porque muitas vezes, igual ela falou, que a gente está sabendo, ele não é assim porque ele quer, não. Entendeu? E, às vezes, no meio de, igual droga, a gente não consegue recuperar tanto. Hoje, o índice subiu até muito. De recuperação. De recuperação. E, às vezes, o homem também... Mas eu acho que a outra pergunta que eu fiz para ela que estava aí dentro. Será que só a mulher e a família ou o Estado pode arcar com isso? Tem possibilidade disso? O ideal, né, o que a lei prevê seria o Estado arcar. O Estado. Mas nós estamos longe disso, né? Estamos bem longe. E o que a gente bem longe. Né? Então, não tem ainda a estrutura para a mulher. Porque nós estamos até tentando pensar, né? Que aqui a gente chegou num outro nível da conversa, que é pensar em acolher esse homem e o agressor. Mas você imagina que a maioria dos municípios não tem centro de referência da mulher. A maioria dos municípios não tem. Nós não temos ainda delegacia de mulher. Exatamente. Então, não que a gente tenha que esquecer o agressor. A gente precisa de que as políticas caminhem em paralelo. Mas a gente ainda não conseguiu caminhar
na política para a vítima. Sim. A gente não conseguiu, né, chegar ainda no ponto de acolher a vítima e de realmente consolidar que depois... Eu já acompanhei casos em que, enquanto diretora de escola, né, da criança chegar na minha, assim, ó, e me puxar, sabe, criança de 4, 5 anos. Nunca falou nada, mas entendeu? Só com sinais. Sabe? Você ficar até 9 horas da noite acompanhando uma mulher, tentando. Na hora que resolve tudo, porque o município ainda tem, né, uma estrutura, assim, de poder tirar essa vítima de dentro do município e levar para fora do município, e que a oferta é feita, e ela fala, não vou. Sabe? Então, assim... Volta a mulher pra então, assim, é um trabalho de acompanhamento com a vítima, para conseguir fazer esse círculo todo. É por isso que eu estou te falando, Lavínia, que acaba Sim. que o infrator, ele volta a viver com a mulher e muitas vezes isso repete, às vezes até a mulher morrer, até matar a mulher, entendeu? E aí é por isso que eu estou te falando. E a gente não tem muito o que fazer, ela está falando aí, nós não temos apoio para ele. Isso já é assunto para outro episódio. Já tem muito. Preparar para outra. Preparar para outra. Mas o ideal seria que caminhassem assim, né, paralelos, né? Que tivesse também esse tratamento aqui no município, né, para o homem, tendo em vista, né, que o índice de violência é alto aqui, que as mulheres depois retornam para casa. Aqui em Lagoa Santa realmente me assustou, que eu não imaginava. Sim. A gente vive na cidade, né? Pouca condição financeira. Exatamente. Porque o grande, ele esconde nisso. Ele até mata, mas ele muitas vezes a pessoa, a família, nem o pessoal do entorno fica sabendo. Porque ele vive num mundo que... As mulheres, né, não fazem a denúncia. Não é só... Porque de vulnerabilidade social, né, às vezes a questão da moradia, o espaço onde está, o fato de ter mais acessibilidade do vizinho ver, acaba que as denúncias, né, podem até acontecer mais. Mas quem está nos espaços fechados, distante, né, com infraestrutura, a questão da exposição dessa pessoa diante a sociedade, da mulher, mostrar que ela tem uma condição de vida financeira, né, e ainda sofre por isso, acho que você pode falar muito melhor do que eu. A violência doméstica também está dentro dos condomínios, viu, de Lagoa Santa. Exatamente. Só que assim, né, aí ali a gente vê um fator, né, a questão da vergonha, né, pela posição social, às vezes o nível cultural, porque não tem, gente, não escolhe a vítima. A violência doméstica não escolhe a vítima. Não tem cor, não tem sexo, não tem classe social, não tem classe cultural, nível cultural, não tem. Né? Então, aí nesse tipo de situação, né, a gente vê muito aflorada a questão da vergonha. Né, a vergonha da mulher perante a vizinhança, perante a sociedade, perante o círculo social. Às vezes a mulher, nossa, mas eu ocupo uma certa posição, já peguei casa que sou médica, sou advogada, e estou vivenciando uma situação dessa. Né? Então, é aquilo que acontece, a mulher, às vezes, ela se coloca como culpada. Gente, eu tenho tudo que eu posso, eu tenho nível cultural, eu fiz faculdade, eu fiz não sei o quê, e estou passando por isso. O que eu fiz de errado? O próprio agressor para eu estar coloca a passando mulher por nesse isso? papel. Sim. Na sim. minha época, a igreja falava, alguma coisa você fez por merecer. Ele não ia te agredir à toa. Está pagando. Exatamente. Que essa violência ela perpassa, né, vários caminhos, e aí nesse seio familiar, né, que deveria ser um espaço de proteção da criança, né, da mulher, das meninas, né, das nossas meninas que são vítimas de violência sexual e violência doméstica também, a questão do idoso, né, que é uma pasta sua, que é uma matéria, né, que você traz aí. Eu queria, sem a gente sair muito, mas né, a gente queria que você falasse também um pouquinho dessa situação. Felizmente, eu posso voltar daqui um tempo e ter uma novo dado, tá? Mas felizmente, não sei o que acontece. É engraçado, né? Porque a gente vê muita violência violência contra a criança, né? Muita violência contra a mulher, né? Envolvendo mulher, meninos e meninas, tá? Com relação à criança e adolescente, meninos e meninas vítimas. Muito caso de violência doméstica. Agora, idoso, Lavínia, aí eu não sei se está aí escondido, tá? Eu tenho
pouquíssimos casos na delegacia. O povo tem muito medo. Pouquíssimos casos na delegacia. Talvez, né, diferentemente, por exemplo, o idoso, diferentemente do conselho tutelar, por exemplo, o conselho tutelar aqui em Lagoa Santa eu vejo como bem atuante. Pelo menos chega bastante serviço para mim lá na delegacia. Então, talvez o idoso, por não ter, né, talvez um órgão de atuação ali, cuidando, né, especificamente do idoso. Mas eu acho que o laço de proteção ao idoso é maior do que a criança. Pode ser também. Né? Eu ainda não tenho propriedade, Aline, para te falar por que esse dado é menor. Porque teria que ser tudo acompanhando, né? E não é, não. Se mexe com uma mãe que tem 2, 3 filhos, aí 2, 3 filhos vão tomar providência e vai fazer a coisa ficar ruim. Aham. E a criança fica fechada com o pai e a mãe. Então assim, tem casos de violência doméstica. Gente, eu já peguei caso de violência doméstica. O casal já tem 50 anos de convivência. 50 anos. Eu conheço também. Então, o assim, meu não tem 50, não, mas já tem bem velho. Pois, O marido pega um troço e joga na mulher. Pois é. Então, assim, mas eu vejo que a violência doméstica contra idoso é menor. Tá? A violência, tanto a violência com idoso homem e mulher, tá? Quanto a idosa vítima de é menor. Eu espero que, né, esses dados não. Mas o que eu vejo hoje, né, do que está comigo lá na delegacia, o que chega para mim, é isso. Tá? É menor. As pessoas mais jovens, né, elas estão mais inseridas nesse contexto. Então, finalizando o nosso episódio de hoje, eu só queria deixar uma constatação que é triste você pensar que, apesar das políticas públicas, apesar de toda a evolução que a gente passou como mulher, as mulheres eram mortas no passado de maneira violenta por homens, pessoas próximas, e hoje em dia continuam sendo mortas. Então, é triste a gente pensar nisso. Aí eu aproveito, não posso deixar de finalizar esse episódio sem mostrar o violentômetro, se você quiser falar também, Lavina, apresentar, que isso na última festa de agosto, em 2019, que ainda era presencialmente, era distribuído para as mulheres na conscientização, porque aqui tem os níveis, até do 1 até um caso extremo como a morte. E aí começa com piada ofensiva, chantagem, mentir, até agressão física, chutar, ameaçar com armas. Então, tem toda essa conscientização da mulher entender que ela está nessa situação de um relacionamento abusivo ou passando por alguma situação. Porque, às vezes, ela fala, ele me ama muito, ele não gosta que eu use uma roupa curta. Entende aquilo como amor, quando, na verdade, já é um sinal. Já é um sinal de que ele está te dominando, né, te manipulando. E, às vezes, ela não sabe que ela está sendo manipulada e acha que é amor, né? Na verdade, ela não tem consciência. Não tem consciência. Então, fazendo as nossas considerações finais, vamos começar com a nossa vereadora Aline. Você quer considerar alguma coisa? Quer deixar mais uma mensagem para nós mulheres e também falar mais uma vez da importância, e que o mês de março não é para nos encher de flores nem de bombons, é para relembrar da nossa luta que é constante. Nós começamos a votar em 1932, né? Então, assim, não tem nem 100 anos ainda. Então, considerando tudo isso, Aline, deixa para a gente a mensagem final para as nossas mulheres. Eu, como, por exemplo, eu, quando entrei na Câmara, eu tive, assim, muito medo do que eu ia passar aqui. Mas eu não tive, assim. Claro que eu tive alguma retaliação, mas não era constante. E aí vem muito da personalidade da pessoa, porque quando a mulher se encolhe, a coisa fica pior. Eu nunca me encolho em qualquer coisa dessa coisa. Agora, nessa, eu acredito que esteja tendo, está evoluindo. Está evoluindo muito. Apesar de que eu acho que nós podemos rodar, e a violência da mulher, muitas vezes ela tem muita culpa por ela se abster de denúncia, por ela concordar com aquilo, sabe? E vem naquela conversa boa, o amor é cego. O amor é cego, entendeu?
e passa a ser cego, porque a mulher fica dependente do marido de tudo, o marido tranca a casa. Eu conheço casa aqui que o marido tranca a mulher lá dentro e vai trabalhar. E ela não tem direito de ser, isso existe aqui em Lagoa Santa. E eu conheço gente que eu já falei, vai para a delegacia, eu vou te ajudar, e não consigo. Agora, ela está falando uma coisa aqui que eu gostei, que quase todo dia, durante um mês, tem uma denúncia. Isso é sintoma de que as coisas melhoraram. Estão mudando. Sim. E agora, eu acho também, gente, que a coisa que nós podemos fazer, nós vereadores, nós vereadoras, seria, como diz assim, estimular a mulher a ter maior liberdade financeira, para que ela não sofra tanto, né? Igual eu tenho exemplo, assim, de uma mulher que vira para mim e fala, olha, eu apanhei muito. Mas por quê? Porque eu saía na hora do jantar, deixava a janta prontinha, ia para a escola, e quando eu chegava, às vezes eu ganhava, era murro na cara, porque eu fui me libertar. E hoje eu estou liberta, porque ela estudou, conseguiu um bom emprego, e o marido, quando ela chegava, ao invés de agradecer que ela vai crescer, que vai ajudar na educação dos filhos, não só financeira, na educação no geral, todo, né? Num todo, ele pegava e dava um couro nela, porque que ela estava deixando a casa de fora, e as coisas, chegavam os meninos, tinham jogado os brinquedos para todo lado, e tinha comida espalhada, que a menina faz isso mesmo, né? E ele, ao invés disso, e ela passou por isso, eu conheço duas desse tipo. Ela passou por isso, elas passaram por isso e conseguiram fazer um curso superior. E também a libertação delas, porque hoje elas lá soltaram os maridos. Quando eu falo para elas assim, e aí, você não vai ter outro marido, né? Ela falou, Deus me livre. Apesar de eu ser uma pessoa que eu sei me defender muito bem, eu não quero, entendeu? Então, para nós, essa semana, eu acho que assim, a gente podia ver que essa reunião aqui foi ótima, né? A gente está expondo os fatos. E os fatos existem, não adianta a gente... Colocar debaixo do tapete. Não adianta, não tem classe social. Não tem classe de compreensão, tem maridos. Eu conheço um médico aqui em Lagoa Santa que ele bate na mulher dele. A mulher dele é enfermeira, ele bate na mulher dele. Eu falo, mulher, você é louca? Ela é enfermeira formada, chefe, e apanha. Porque eu não quero que os meus filhos cresçam sem referência de pai. Mas qual a referência que ele está dando? Eu conheço. Então, gente, nós temos que continuar, pelo menos uma vez no mês, ou de 2 em 2 meses. Anitta querem mais podcast. Mas tem que ser proveitoso. Sim, foi muito bom. É o primeiro de muitos. Ser proveitosa. E a gente também, a gente tem que começar a contar com as pessoas que têm influência nos bairros, para que porque não pode encher isso aqui, porque senão a reunião também não fica produtiva. A reunião só é produtiva porque tem pouca gente. Mas que a gente convide todo mês, 1, 2, para trazer os fatos e recomendar alguma coisa, porque a gente pensa que sabe tudo, a gente não sabe nada. Nós não sabemos. Nós não vimos nada. Tá? Muito obrigada, doutora Denise, volte sempre. E informe para a gente como está indo essa pendenga, né? Se tem diminuído, se tem... E fazer uns programas, assim, tipo esse das igrejas, que seja introduzido isso que eu estou te falando. Sim. E que eles passem a ter respeito pela mulher. Porque eles não têm, porque eles não tiveram dentro de casa, gente. 90% não teve dentro de casa. Muito obrigada. Falar? Muito bom. Eu quero, parabenizar a Aline pela fala, pela assim, a disponibilidade de participar também. Agradecer a delegada Denise, é sempre uma honra, nós estamos estreitando os laços cada vez mais. Nós estamos aí com o plano decenal da política para criança, e adolescente, e é de fundamental importância. Nós já tivemos uma reunião lá semana passada, junto com a comissão que está elaborando esse plano, que é da Conviver e Saber Social. No dia 23, aproveitar já para convidar, no dia 23 de março, nós vamos ter um encontro aqui
com os representantes das entidades da sociedade civil, que também agora que prestam um trabalho, né, para as crianças e adolescentes, para que eles possam colaborar com a construção também do plano. A própria lei, né, que já é lei, a questão do plano da política pública para as mulheres, e é que faz a gente fazer essa construção não só de um dia do mês de março, né, mas o mês de março. E a Aline foi muito clara quando ela falou, é o ano, né, são todos os dias. Então, não é o dia para ganhar flor, é um dia para a gente propor política, realmente. E aí nós vamos, no dia 30 de março, agora na quarta-feira, às 10 horas da manhã, nós vamos ter a instituição da Procuradoria da Mulher, aqui na Câmara. É para a gente pensar, vislumbrar nesse espaço dentro da Câmara, onde a gente possa realmente conversar, debater, ter pessoas que entendam como essa política deve acontecer, né? Pessoas que possam colaborar com a sua formação nessa construção de um espaço que deve ser cada vez mais ocupado para a mulher. Então, a ideia é a gente ter, né, jornalistas, advogados, psicólogos, assistente social, que pense nessa proposta política, né, da mulher saber que ela pode participar, que ela pode sair de onde está e vir participar conosco, né, dos movimentos sociais, dos movimentos políticos que existem dentro do município de Lagoa Santa e da sociedade como um todo. Então, reforçar, agradecer as meninas, né, agradecer Bruna, agradecer Juan, toda a equipe da comunicação, a equipe do gabinete, né? Doutora Denise, muito obrigada. Nós temos uma lembrancinha para você, tá? É simples, mas a gente quer de coração. É um mimo, né, gente? É um mimo. Colocar a máscara. E reforçar que a senhora é sempre bem-vinda, né? A gente ainda tem muita pauta ainda para continuar. Reforçando, né, com as mulheres que participaram, que nos ouviram e as que vão ouvir, que aqui é um espaço aberto, que a gente está aqui para acolher, né, o que precisar, que procurem os equipamentos que tem no município, igual o Centro de Referência da Mulher, esses telefones que a gente acha que vale a pena reforçar os números, né, colocar nos comércios, e aí a gente está aqui nesse espaço para construir, tá? Que vocês possam ter aqui como referência. São 3 vereadoras, mas a gente sabe que aqui, as pessoas que trabalham aqui, né, que estão aqui, estão para acolher. A gente sabe que a acolhida aqui nesse espaço, que é um espaço legislativo, e de encaminhamento para os centros de referência que tem, que onde a política tem que ser executada, tá? Você reforça os números do telefone para mim, fazendo favor? O Centro de Referência da Mulher é o 3688-1453. A Delegacia de Polícia Civil é o 3688-4500. O Chame a Frida, que é o número de WhatsApp, 97558-2728. A Polícia Militar, ou pode ser o 190, ou 3688-1467. O Disque Denúncia, que a doutora frisou que é muito importante também, é o 180, e o Ministério Público, que é o 3681-2791. Aproveitando, doutora, se a senhora quiser, já pode também fazer suas considerações finais, já, claro, te agradecendo pela importantíssima presença. Ô, meninas, eu que agradeço, viu, a oportunidade. Para mim foi uma experiência muito bacana, muito produtiva, e eu quero agradecer também, né, todo o gabinete aqui da Lavina, o pessoal da comunicação, ter conhecido vocês, foi bacana, não as conhecia, né, não tive a oportunidade também de estar com a Aline, né, então foi uma oportunidade muito boa para mim. E para expor também, né, um pouco, né, para a sociedade, como é o trabalho lá na delegacia, como que é o meu trabalho, a questão da violência doméstica. O recado que eu queria deixar para todas as meninas é: aproveitem a oportunidade de estudo. Aproveitem. Porque quantas meninas aí estão jogando a oportunidade de estudo fora? Vão para a escola sem compromisso nenhum. Estudem. Porque esse é o primeiro passo para as mulheres terem independência. Vão estudar, vão ser o que vocês quiserem, mas vão estudar. Porque o estudo, além dele te dar o conhecimento, né, científico, tá, para além disso, ele te dá um nível de conhecimento tão amplo, né, que ele te dá mais segurança para poder, amanhã ou depois, que a vida não é feita de flor, não é um mar de rosa, amanhã ou depois você poder e ter força, ter segurança para enfrentar
os problemas, porque eles vão vir, da melhor forma possível. Né? Usando as palavras da Aline aqui, lógico, quando eu ingressei na polícia, eu fiquei pensando, gente, eu olhava, só via homem. Quando eu cheguei em Patinga, eu me senti um bebê perto dos delegados, porque era só gente mais velha, e eu mais nova, eu passei no concurso com 24 anos. Então, assim, eu ficava olhando, eu falava assim, gente, aonde eu caí, aonde eu parei, mas eu nunca me abaixei, nunca, mas muito disso eu devo à educação que eu tive. Tanto os que os meus pais me deram, eu só tenho a agradecer. Né? Meu pai sempre foi um cara super moderno, à frente do tempo dele. Graças a Deus nos deu, a mim e minhas irmãs, muita oportunidade de estudo, e eu me dedicava ao estudo, eu sempre me dediquei ao estudo, assim como me dedico até hoje. Eu procuro estudar todos os dias. Eu já estou quase me aposentando, eu procuro estudar todos os dias. Então, era esse o recado que eu queria passar para as meninas e para os meninos. Né? Exatamente. Seja mulher com conhecimento, vão estudar, não percam essa oportunidade, não joguem no lixo a oportunidade que vocês têm. Gente, eu adoro roxo, Sim, gente. claro, é o eu momento. adoro essa cor, gente. É o nosso Meio momento lilás. Mulheres Inspiradoras. Você aí que está nos ouvindo, se quiser nos assistir também, ó, a gente estava aqui mostrando o nosso presentinho de Mulheres Inspiradoras. Então, pessoal, aproveitando, agradecer imensamente à vereadora Lavínia pela iniciativa, pela sua atuação maravilhosa. Agradecer mais uma vez à nossa delegada. Lagoa Santa se sente feliz e linda com a sua presença aqui, é muito inspirador para nós mulheres. Vereadora Aline, muito obrigada pela sua importantíssima presença, sempre agregando muitos valores para a gente. Muito obrigada à nossa jornalista, Gabi Araújo, maravilhosa aí, gente, ó, foca que essa aí é uma promessa. Sim, Araújo. E agradecendo aos nossos ouvintes, muito obrigada, até o próximo podcast Sou Lagoa. Beijos.